Bem, meus irmãos, queria convidar vocês a abrirem suas Bíblias em Ruth, capítulo 2. Nós vamos dando continuidade à nossa série chamada Redescobrindo o Valor da Fidelidade. Ela está sendo baseada no livro de Ruth. E hoje nós vamos ler Ruth, capítulo 2, versos 1 a 18. Ruth 2, 1 a 18. Ruth, capítulo 2, versos 1 a 18, diz assim: Noemi tinha um parente por parte do marido. Era um homem rico e influente. Pertencia ao clã de Elimeleque e chamava-se Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: Vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. Vá, minha filha, respondeu-lhe Noemi. Então ela foi e começou a recolher as espigas atrás dos ceifeiros. Casualmente entrou justo na parte da plantação que pertencia a Boaz, que era do clã de Elimeleque. Naquele exato momento, Boaz chegou de Belém e saudou os ceifeiros. O Senhor esteja com vocês. E eles responderam: O Senhor te abençoe. Boaz perguntou ao capataz dos ceifeiros: A quem pertence aquela moça? O capataz respondeu: É uma moabita que voltou de Moabe com Noemi. Ela me pediu que a deixasse recolher e juntar espigas entre os feixes após os ceifeiros. Ela chegou cedo e está em pé até agora. Só sentou-se um pouco no abrigo. Disse então Boaz a Ruth: Ouça bem, minha filha, não vá colher noutra lavoura, nem se afaste daqui. Fique com minhas servas. Preste atenção onde os homens estão ceifando. E vá atrás das moças que vão colher. Darei ordem aos rapazes para que não toquem em você. Quando tiver sede, beba da água dos potes que os rapazes encheram. Ela inclinou-se, prostrada com o rosto em terra, exclamou: Porque achei favor aos seus olhos, ao ponto de o Senhor se importar comigo, uma estrangeira. Boaz respondeu: Contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra, depois que você perdeu seu marido. Como deixou seu pai, sua mãe e sua terra natal para viver com um povo que você não conhecia bem. O Senhor retribua a você o que você tem feito, que seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. E disse ela: Continue eu a ser bem acolhida, meu senhor. O Senhor me deu ânimo e encorajou sua serva, e eu sequer sou uma de suas servas. Na hora da refeição, Boaz lhe disse: Venha cá, pegue um pedaço de pão e molhe-o no vinagre. Quando ela se sentou junto aos ceifeiros, Boaz lhe ofereceu grãos tostados. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou. Quando ela se levantou para recolher espigas, Boaz deu estas ordens aos seus servos: mesmo que ela recolha entre os feixes, não a repreendam. Ao contrário, quando estiverem colhendo, tirem para ela algumas espigas dos feixes e deixem-nas cair para que ela as recolha, e não a impeçam. E assim Ruth colheu na lavoura até o entardecer. Depois debulhou o que tinha juntado, quase uma arroba de cevada. Carregou-o para o povoado, e sua sogra viu quanto Ruth havia recolhido quando ela lhe ofereceu o que havia sobrado na refeição. Bem, olhando para esse texto aqui, eu quero fazer uma pergunta que já vai ser o tema da nossa reflexão de hoje à noite. Você está vivendo ou sobrevivendo no olho do furacão? Existe uma discussão filosófica que fala sobre o conceito de vida, que fala que nem todos vivem, alguns sobrevivem. Esse conceito que eu quero trazer para vocês não fala de criança, ou de bebê, ou de gestação, fala de adultos. E alguns vão dizer que viver é simplesmente o fato de nós existirmos. Quem respira, quem caminha, quem come, quem faz as suas necessidades fisiológicas, vive. Outros vão dizer que não, que a vida é muito mais do que isso. Nós não somos mecânicos
mecanizados para só comermos, bebermos, dormirmos e acordarmos. Então, viver envolve manifestar a nossa personalidade na vida, né? Ter o controle da nossa rotina, ter o controle dos nossos dias, ter a capacidade de planejar, ter a capacidade de sonhar, ter a capacidade de lutar e saber pelo que estar se lutando. Então, dentro desse conceito de vida, eles vão dizer que algumas pessoas vivem e outras sobrevivem. Aquelas que sobrevivem são aquelas que literalmente são arrastadas pelo dia, arrastadas pela rotina. Elas são arrastadas pelo horário de trabalho, algumas são arrastadas pela cultura que a cerca, e no final das contas são escravos de alguma coisa, e no final não vive. E esse era o mesmo dilema que acontecia dentro de Israel. A gente não pode se esquecer que o livro de Ruth foi escrito no período dos juízes. E o próprio livro de Juízes fala que aquele período as pessoas faziam o que lhe aprazia o coração. As pessoas faziam o que bem entendiam. Ou seja, Israel naquele momento vivia uma apostasia, vivia o abandono da fé. E as pessoas viviam ao seu bel prazer, manifestando a sexualidade ao seu bel prazer, manifestando a religião ao seu bel prazer. E a cultura impelia aquelas pessoas a terem uma vida selvagem. E não importasse qual era a realidade que elas viviam. Fosse ela pobre ou fosse ela rica, ela deveria dar uma resposta diante da imposição da sociedade. E o mesmo acontece com a gente. Não importa a realidade que nós vivemos, nós sofremos a pressão da cultura que nós vivemos. Então, seja você muito rico, ou seja você muito pobre, a cultura ela impõe sobre você uma resposta urgente, porque ela te assedia na televisão, nas redes sociais, nas conversas na rua, nas conversas entre amigos no trabalho, na conversa entre os vizinhos. Então, o tempo todo você é obrigado a dar uma resposta de como você vai viver ou sobreviver diante do olho do furacão. E esse texto mostra duas respostas diferentes de pessoas em situações diferentes sobre como viver no olho do furacão. Mas além de nós vermos a resposta dessas duas pessoas, nós vemos a ação de três: Boaz, Ruth e o próprio Deus. E olhando para a vida de Boaz, nós aprendemos como, sendo abastado, devemos viver diante do olho do furacão. Bem, o texto fala que Boaz era um homem rico, era um homem forte, era um homem valente. Tem um termo aí que algumas versões falam que ele era rico e próspero. Esse termo, se a gente fosse transliterar, fala ele era um homem valente. Alguns teólogos vão dizer que possivelmente Boaz era uma espécie de herói de guerra, tendo em vista que Israel vivia em período de guerra. Alguns vão dizer que não, que ele era considerado um homem valente porque ele era um homem bem-sucedido. É um homem que sabia administrar os seus bens, é um homem que tinha posses. Então, independente de qual é a tradução, nós sabemos que Boaz era um homem valente, um homem bem-sucedido. E como Boaz vai responder à vida diante do olho do furacão? Alguns vão dizer, bem, mas responder à vida diante do olho do furacão estando abastado é fácil. Não. Não, porque ainda que você seja abastado, os pecados do seu coração continuam gritando. Ainda que você seja uma pessoa abastada, quando você abre o portão da sua casa, você está suscetível à violência, como todas as outras pessoas estão. Ainda que sejamos abastados, nós sofremos com a pressão de todas as coisas que estão ao nosso redor: trabalho, expectativas, futuro, administrar casamento, administrar expectativas destruídas, administrar dinheiro. E Boaz, sendo abastado, numa terra onde o povo fazia o que queria, ele tinha todas as possibilidades dele fazer o que ele quisesse. E ele não faz. Então, como, sendo nós abastados, devemos viver e não sobreviver diante da adversidade? Primeiro,
Boaz nos ensina que nós devemos saber realmente quem nós somos. O texto mostra que quando Boaz chega nas terras dele, ele abençoa os seus empregados. E é uma bênção sincera. E nós vemos que os empregados de Boaz abençoam ele de volta. E mais adiante do texto, Boaz chama os seus servos de filhos. Ele ainda é capaz de perceber que Ruth não fazia parte dos seus círculos de empregados, ou seja, ele olhava para as pessoas em volta dele. Porque ele sabia que apesar da condição dele, ele era igual a todo mundo. Apesar dele ter dinheiro, apesar dele ser o patrão, apesar dele ser o dono da terra, ele era igual a todas aquelas pessoas que estavam ao redor. Então a primeira lição que Boaz nos ensina é: nós somos igual a todo mundo. E devemos olhar todos que estão à nossa volta de igual modo. Existe um estudo muito interessante que fala sobre profissões invisíveis, ou melhor, profissionais invisíveis, que são pessoas que atuam em certas profissões, que elas fazem as mesmas coisas todos os dias, nos mesmos lugares, e por isso nós perdemos a capacidade de enxergarmos ela. São porteiros, são assessoristas, garis, faxineiros, seguranças. Nós passamos todos os dias perto deles e eles viraram mais um acessório do dia. Tem um poste, tem um gari, tem um porteiro, tem um carro, nós vivemos. E nesse estudo houve uma pesquisa de campo. Algumas pessoas viveram durante um ano trabalhando como essas pessoas e elas perceberam que elas não recebiam nenhum bom dia, nenhum boa tarde. Por quê? Porque inconscientemente nós perdemos a capacidade de olhar aquele que nos cerca. E esse simples sinal, ainda que nós não percebamos, é um extrato de como nós vivemos no automático sem olhar as pessoas que nos cercam. Porque nós damos bom dia para o nosso patrão. Nós damos bom dia para o nosso amigo de trabalho, que nós dependemos dele falar bem da gente. Ou do favor dele para ajudar a gente no relatório no final do mês. Mas nós não olhamos as pessoas em volta. E Boaz nos ensina essa lição. Não importa o quanto você tenha, você é igual a todo mundo. Você deve olhar as pessoas que te cercam. Você deve enxergar as pessoas que te cercam. E essa é uma pressão no olho do furacão que nós vivemos. Nós vivemos numa sociedade que alimenta nós sermos egoístas. Quer ver uma frase bem disfarçada disso? Cada um tem a sua verdade. Não existe verdade absoluta. A sua verdade é a sua verdade, a minha verdade é a minha verdade. Não existe uma frase em que mime mais o ser humano do que essa. Isso é mentira. Para nós que somos cristãos, sabemos que existe uma verdade absoluta. E não precisa ser cristão para isso. Dentro do âmbito de segurança, de ética, de moral, de convívio, existem verdades absolutas que, se elas não forem sustentadas na sociedade, vamos viver em caos. Mas não, mas a sociedade alimenta de que a sua verdade é a sua verdade e ninguém pode tocar nela. Boaz nos ensina que isso é mentira. Por mais que nós sejamos inteligentes, capazes, nós não deixamos de ser seres humanos igual a todos os seres humanos que nos cercam. Então esse é o primeiro ponto que Boaz ensina para a gente de forma muito sucinta. Você continua sendo igual a todo mundo. Então desça do degrau que você criou para ficar no alto. Senão o primeiro vento que bater vai te derrubar no chão. Você é igual a todo mundo. Segunda coisa que Boaz nos ensina em como sermos abastados diante do olho do furacão é que ele sabe que tudo vem de Deus. No Antigo Testamento, existia uma lei muito interessante chamada de lei da respigadura. Existia uma série de leis que protegia o pobre, protegia o rico, protegia o escravo, impossibilitava a manutenção dos grandes latifúndios, e uma dessas era a lei da respigadura. O que significava a lei da respigadura? Era o seguinte: quando você ia fazer uma colheita, o que caía no chão você era proibido de pegar. Você não podia pegar. E uma porcentagem da sua colheita você tinha que tirar e deixar num canto no chão. Por quê? Porque no final do dia,
a pessoa pobre que não tinha que comer ia entrar na sua terra sem te pedir permissão e ela ia colher. Por que essa lei existia? Porque Deus estava dizendo para aquele que era dono da terra que a terra não era dele, que a produção não era dele. Então, dentro da lei de Deus, aquele homem nem podia proibir a entrada daquela pessoa para fazer a colheita, porque aquela colheita também não era dele. Só que no tempo dos juízes, os homens faziam o que bem entendiam no seu coração, e alguns não permitiam que o pobre entrasse. E Boaz, permitindo que aquelas pessoas entrassem, inclusive uma estrangeira que não era bem-vinda em Israel, mostra que ele entende que tudo que ele tem é de Deus. E essa é a segunda lição que Boaz nos ensina. O que você tem não te pertence. O que você tem não é seu. Não é a sua capacidade que te deu. Olha em volta, existem pessoas infinitamente mais inteligentes do que você, mais estudados do que você, e tem menos do que você. Isso mostra que não é seu. Tudo vem de Deus. Tudo que você recebe é dele. E quando nós temos consciência disso, nós aprendemos uma outra coisa com Boaz. Quando nós sabemos que tudo que nos pertence, não nos pertence realmente, pertence a Deus, nós passamos a dividir. E é por isso que ele abre a terra. Ele permite com que a lei de Deus continue viva dentro das suas posses. E aí as pessoas entram e colhem e respigam. Ele divide. Isso é muito interessante. É muito interessante que hoje em dia nós não dividimos nada com ninguém. É nosso. Nós lutamos para ter. O outro que lute. Aquele egoísmo, aquela vaidade que nós alimentamos dentro do nosso coração, nós manifestamos. Eu estudei porque o outro não estuda. Eu acordo cedo todos os dias porque o outro não acorda cedo. Nós criamos uma receita mágica. Se eu estudei, logo, se o outro estudar, também vai conseguir. Mas quem disse que o outro teve a oportunidade de estudar igual você teve? Existe um outro estudo que fala sobre atrofia cerebral. Se um ser humano não se alimentar com os nutrientes equilibrados até os 8 anos de idade, ele tem atrofia cerebral. O cérebro atrofia e ela perde capacidade de aprendizado. Isso é irreversível. E nós que nos alimentamos bem, que tivemos família direitinha, que tivemos todas as refeições, batemos no peito e falamos, não, é só estudar igual eu estudei. É só correr atrás igual eu corri. Isso é arrogância. Isso é vaidade. Nada nos pertence. E é por isso que nós dividimos. E tem gente que acha que não. Que tudo é seu. Tudo é seu. E não divide nada com ninguém. Não divide nada com seus parentes, não divide nada com aquele que tem necessidade, não divide nada com o seu vizinho, não divide nada na igreja, não dizima, não, o dízimo é Antigo Testamento. Não existe nenhuma palavra de Jesus abolindo, mas é Antigo Testamento. Só Antigo Testamento é aquilo que lhe cabe. E agora é oferta, pobre coitado. A teologia da oferta, ela é muito mais profunda que a do dízimo, porque a oferta do Novo Testamento fala que você dá aquilo que lhe sobra. Mas não no sentido que lhe sobra depois de você fazer tudo o que você quer. Você fez o básico para sobreviver, o que sobrou tem que ser dado. É mais pesado do que o dízimo. Mas, na verdade, nós não falamos isso porque nós concordamos ou discordamos. Nós não falamos porque nós não queremos dividir. E Boaz nos ensina que quanto mais nós temos, mais nós damos. Mais nós dividimos. Mas nós distribuímos. Isso é ser abastado no olho do furacão. Isso é viver e não sobreviver. Viver, meus irmãos, não é você ter tudo o que você tem e fazer tudo o que você quer. Isso é escravidão. A gente acha que isso é viver bem. Eu vou gastar meu dinheiro aproveitando tudo o que eu posso. Escravidão. Viver bem no olho do furacão é saber que tudo que você tem pertence a Deus e por isso você divide. E não divide por chantagem, divide por gratidão. Se lembra um amigo meu conversando comigo uma vez,
num tempo em que aqui o Brasil, o mercado imobiliário, o Marcão vai entender isso melhor do que eu, estava aquecido. E aí ele estava vendendo bastante, e um amigo nosso, que vive num outro país, estava precisando de um computador, e ele também estava precisando de um computador, mas ele pensou, bem, esse amigo nosso vai embora para o país dele, é melhor eu dar o computador para ele e depois eu me viro. E ele deu o computador para esse amigo nosso e ficou sem. No dia seguinte ele fez uma venda que deu a comissão exata para ele comprar o melhor computador que ele podia comprar. E ele comprou feliz da vida e depois ele veio me contar, Arthur, o que acontece? Eu percebi que quando eu dei de coração aberto, Deus me devolveu. E aí eu tentei fazer uma chantagem com Deus na surdina. Falei, o meu sonho é ir para o país desse amigo meu. Vou fazer o seguinte, vou me propor pagar a passagem dele. Porque se eu pagar a passagem dele, Deus também vai me dar a minha. Até hoje ele não pagou a dele e nem a do amigo. Não é por isso que nós abençoamos o outro. Nós abençoamos o outro porque nós percebemos o quanto nós somos abençoados por Deus. Isso é viver abastado no meio do olho do furacão. Depois, nós vemos Ruth. E Ruth nos ensina o contrário. Como viver em necessidade no olho do furacão. Vale a pena fazer um breve resumo de quem é Ruth até aqui. Moabita, morava em outra cidade, em outro país, e ela era esposa de um dos filhos de Elimeleque, que nós vimos que era um homem também rico. Então Ruth, ela era uma mulher rica, uma mulher de posses. Da noite para o dia, Ruth perde tudo, larga a sua terra, vai para uma terra estrangeira, correndo o risco de ser mal recebida, agora adorando um outro Deus e abandonando a sua família. Essa mulher que tinha tudo, agora não tem nada. O que ela vai fazer para comer? Como que ela vai se sustentar? Ela não conhece as leis do país, ela não conhece ninguém naquele país, ela não tem profundidade de conhecimento da religião do país. A quem recorrer? Não tem a quem recorrer. O que é que Ruth faz? Ela entende a necessidade dela. E esse é o primeiro ponto que Ruth nos ensina. Como viver em necessidade no olho do furacão? Entender que nós estamos em necessidade. Porque entendendo que ela estava em necessidade, ela consegue olhar o que ela precisa fazer. E às vezes nós tentamos não entender que nós estamos em necessidade. Nós queremos manter a mesma vida que nós tínhamos no passado. E aí começamos a ver coisas absurdas. Eu conheço histórias absurdas que parecem mentira. Existia um colega meu de bairro que se vestia com as melhores roupas que o dinheiro podia comprar. E onde ele dormia? Num chão de cimento batido na sala. Nem cama ele tinha. Esse homem não entendeu que ele está numa situação de necessidade. Existem pessoas que vêm reclamar para a gente que está passando por necessidade, mas você olha na mão dela um aparelho eletrônico que vale 10 salários mínimos. Essa pessoa também não entendeu que ela está em necessidade. E Ruth entende. Agora ela não é mais rica. Agora ela não tem com quem contar. E o que é importante nisso? Quando nós entendemos a nossa necessidade, nós entendemos o que fazer. E o que Ruth faz? Ela vai à luta. Ela levanta as mangas dela, obrigado, Diegão, e vai à luta. Os respigadores que usufruíam da lei da respigadura eram as pessoas mais pobres da sociedade. E aquela mulher rica, em vez de ficar se lamentando, ela assume o que ela tem para fazer e faz. E às vezes nós gastamos tempo tentando fazer chantagens emocionais com Deus. Mas, Senhor, se o Senhor me der. Ou como Noemi, eu estou amarga porque Deus me tornou amargo. Ruth entende que ela não tinha tempo para isso. Ela precisava comer aquele dia. E muitas vezes nós precisamos entender isso e levantar e ir. Se você está em necessidade, no olho do furacão, Deus diz, levanta e vai. E Ruth vai. E indo, Deus abençoa Ruth. Ela cai numa terra onde o Senhor continua manifestando
a lei da respigadura. Ela era estrangeira, ela podia ser estuprada por outro povo. E ela cai numa terra onde o Senhor protege ela. Boaz fala que, além dela pegar aquilo que estava no chão, os empregados iam separar uma parte para que ela levasse a mais. No lugar dela ir ao poço e pegar água, Boaz fala que ela pode pegar a mesma água dos seus empregados. A comida que ele come, ele chama ela para comer, e a sobra, que não era sobra nem resto, ela leva ainda para casa. Lembrando que naquela época, o conceito de refeição não é igual ao de hoje. Qual o conceito de refeição hoje? Você vai, compra a sua comida, senta na mesa, come e vai embora. E pode ser que na praça de alimentação venha um completo estranho, peça licença, coma na sua mesa, fica os dois constrangidos olhando para o nada, e você come e você vai embora. Naquela época não. Naquela época sentar à mesa com alguém era ter comunhão com alguém. Era dizer que você estava com o seu coração aberto para criar um laço com o outro. Mas às vezes nós não somos abençoados porque nós preferimos ficar na autocomiseração. Lembrando do nosso passado, mas antes eu tinha. Ou apontando para aquele que tem e não merece. Mas aquele, Senhor, miserável, que merecia a morte e a prisão, tem e eu estou aqui passando necessidade. Levanta. Deus te sustenta. Deus te dá força. Deus te abençoa. E Ruth nos ensina que isso é de fato viver diante da adversidade. Viver diante da adversidade não é essa teologia ridícula de coach, de que Deus vai te dar o dobro. Mentira! História. Ele não tem obrigação nenhuma de te dar dobro de nada. Viver diante da adversidade é saber que tudo que você pode fazer, você faz, porque Deus te sustenta. E caminhando para o final do texto, nós vemos algo muito mais maravilhoso do que Boaz e Ruth. Nós vemos a ação contínua de Deus no texto inteiro. Nós vemos Deus agindo na vida de Boaz e nós vemos Deus agindo na vida de Ruth. Boaz estava achando que ele estava simplesmente abençoando porque ele era abençoado. E ali estava o final da sua prática. Deus abençoou ele tinha a ponto de dividir, ele dividia, acabou. Acabou sua responsabilidade. Só que ele não sabia que ele, já de idade avançada, porque aquele termo que ele fala, filhos, mostra que ele era um homem de uma idade avançada, ele não sabia que diante dele estava a mulher da sua vida, a sua futura esposa, a mãe dos seus filhos, aquela que caminharia ao seu lado até o dia da sua morte. Enquanto ele vivia corretamente abastado no olho do furacão, Deus continuava fazendo a manutenção da vida de Boaz, abençoando ele todos os dias. Ruth achava que a recompensa dela já estava sendo dada só pelo fato dela ser protegida por Boaz e dela poder colher as espigas. Mas ela não sabia que ela estava diante de quem? Do seu futuro marido. O começo do texto diz que por acaso Ruth cai nas terras de Boaz. Essa é uma expressão de ironia que o autor faz. Ele fala por acaso, de tão irônico, dizendo assim, Ruth achava que ela estava caindo naquela terra por acaso, mas não era por acaso. Deus estava guiando ela até lá. Ela achava que ela entrou na terra que lhe aprazia, mas ela entrou na terra que Deus a levou para entrar. Enquanto ela achava que ela estava abandonada, Deus colocou diante dela um homem que a deu proteção, comida, alimento. Deus estava colocando diante dela o marido dela, o resgate dela, o resgate de Noemi, o pai dos filhos que ela não teve. Enquanto Ruth achava que a bênção acabou só não ter comida para levar para casa, Deus estava dando muito mais para ela. Deus contempla a nossa dor, meus irmãos. Deus contempla a nossa necessidade.
Isso me faz lembrar o encontro de Jesus com Natanael, quando Natanael, duvidando de quem era Jesus, ele fala: Natanael, eu vi o seu choro debaixo da figueira. Deus vê o nosso choro, Deus vê o nosso lamento, Deus vê a nossa necessidade. Ele simplesmente não manda a gente levantar as mangas e ir trabalhar, e no trabalho a gente que corre atrás, não. O fato de nós levantarmos a manga é Deus nos dando força para levantar a manga. O fato de nós irmos é Deus nos guiando para ir. O fato de conseguirmos é Deus nos guiando. Ele está nas nossas vidas todos os dias. Ele nos sustenta. Por isso, nós aprendemos nesse texto que a nossa visão não deve estar no olho do furacão, mas nos Deus que nos contempla nele. Mas nos Deus que está conosco no olho do furacão. Olha adiante, meus irmãos. Não acha que você está no vazio. Não acha que você foi abandonado ao acaso. Deus contempla a sua vida. Deus contempla o seu coração. Você pode ser pequeno, simples, limitado como Ruth, uma mulher estrangeira e falida. Mas Deus não olha para o nosso coração por aquilo que nós temos para dar. Ele olha para o nosso coração porque a Escritura diz que Ele nos amou primeiro. Antes de nós virmos a conhecê-lo, Ele já tinha se entregado por nós na cruz do Calvário. Davi diz que ainda quando ele era uma substância informe e vazia, Deus já contemplava ele. Deus nos contempla. Levante-se e entenda, Deus está com você. Vamos orar? Senhor Jesus, tal qual o período dos juízes, com todas as suas instabilidades políticas, sociais, culturais, nós vivemos numa sociedade completamente instável e que tenta dominar os nossos corações com a sua instabilidade. Mas, Senhor, sustenta os nossos corações para que os nossos olhos estejam postos em Ti. Que se o Senhor nos deu a graça de sermos abastados, que possamos entender que nada é de nós, que tudo é Seu. Que possamos dividir, que possamos saber que o verdadeiro valor da vida é em dar, é em dividir com aquele que precisa, é em multiplicar. Que nós saibamos que a verdadeira recompensa da vida não é termos de volta o dinheiro que damos, não é termos de volta, Senhor, o resultado das ações políticas que nós fazemos. É saber que ainda que nós estejamos abastados, a verdadeira satisfação, o verdadeiro ter, está em sermos aceitos e contemplados pelo Senhor todos os dias. Por isso, não deixe o nosso coração se envaidecer pelo dinheiro, pela estabilidade, pelo conforto. Que os nossos corações só encontrem descanso no Senhor. E que em Ti busquemos sabedoria e refúgio. Mas muitos de nós temos enfrentado, Pai, necessidades terríveis. Muitos de nós temos enfrentado, Senhor, a falta dentro das nossas casas, dentro do armário, Senhor, a falta na nossa conta. Muitos de nós temos vivido escassez de alegria, de segurança, de paz. Por isso, muitas vezes no tempo de escassez nós nos sentimos completamente abandonados. Mas o Senhor continua nos contemplando como o Senhor contemplou Natanael debaixo da figueira, Pai. Renova as nossas forças. Que possamos entender que o valor da vida não está no ter, no conseguir, mas no saber que apesar das dificuldades que passamos, o Senhor continua nos sustentando todos os dias. Apesar das nossas mãos não serem capazes de trazer o sustento, a sua mão nos traz o sustento. Apesar de não termos a capacidade de controlar as nossas emoções, o Senhor nos dá a satisfação e a paz que nós não encontramos em lugar nenhum. Por isso, Pai, que o nosso coração encontre descanso em Ti e que no lugar de sobrevida nós encontremos a verdadeira vida, e a vida está no Senhor. E ela nunca passa, porque o Senhor venceu a morte. Que em Ti encontramos o verdadeiro descanso, Pai. E que em Ti os nossos corações encontrem
alívio. Essa é a oração que nós fazemos, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém.